Vem aprender comigo hoje esse kit personalizado, meninas. Esse hobby é incrível. Já vai deixando o seu like, comenta se tiver alguma dúvida. Espero que você goste do resultado final, porque essa aula está incrível. Para iniciar, a primeira coisa, eu já peguei o meu cetim, vou dobrar ele em 4 vezes, tá vendo? Sempre respeitando a auréola, a largura do tecido. Aqui, como ele é um hobby para uma pessoa mais magra, eu não vou usar a extensão toda, a largura toda do tecido. Então, eu vou dobrar deixando uma faixa. Vou pegar uma blusa minha mesmo para poder fazer esse corte. Então, você pode pegar uma roupa que você tem aí para fazer esse hobby, tá? Ou se for mais larguinho, você pega uma roupa maior, que dá também, tá, meninas? Então, eu usei o que eu tinha no momento. Eu sempre faço assim e dá sempre certo. Tá vendo? Eu vou deixar uma faixa na lateral e vou deixar um pouquinho mais largo que a blusa, para poder também ter folga de costura. Na frente ele vai ser aberto, então também não vai ter muito problema. Vou iniciar cortando a parte de cima, o decote, tá? Ele é arredondado mesmo. E essa parte aí que vai ser a parte do ombro. Essa parte da manguinha eu não deixei muito larga, porque aí vai entrar uma faixa, tá? O ombro eu deixei um pouco mais alto mesmo, porque a gente precisa fazer a costura. E depois eu vou dar uma diferença na parte da frente também. Então, por isso eu prefiro deixar ele um pouco mais alto, uns 2 dedos. Aqui eu cortei quase na mesma altura da cava e deixei mais ou menos uns 4 centímetros de largura da minha blusa, para ele poder ficar mais folgadinho. E também ainda tem a parte da costura, né? A altura do meu hobby vai ficar com 75 a 80 o comprimento do hobby, tá, meninas? Aí vai depender do tamanho que você quer. Esse tamanho pra minha cliente ficou perfeito, então por isso que eu deixei nesse tamanho. Porque ele também não precisa ficar tão grande, a não ser se a sua cliente for bem alta, tá? Então eu cortei nessa medida que ficou perfeito. A bainha não vai ser muito larga, então não vai ter muito problema, tá vendo? Aí aqui eu já cortei as 2 partes juntas. Vou separar, tá? A frente das costas. Aqui ficou um pedacinho fechado ainda, mas é só separar reto, tá bom? Não tem problema. Separei a frente das costas porque a frente é diferente, tá? Aqui eu vou tirar essa diferença abrindo como se fosse um V. Mas não vou deixar muito reto, vou deixar ele tipo arredondando mesmo, tá vendo? Porque depois quando a gente colocar o acabamento vai ficar bonitinho. Separo a frente também, porque aí ele vai ficar aberto. Depois que fizer o corte, você vai ajustando aí se ficar com alguma diferença, tá bom? Agora vou fazer a diferença do ombro, porque a parte da frente eu quero deixar um pouquinho menor do que as costas. Então aqui eu tirei só 1 centímetro. Não precisa mais que isso, tá, meninas? Essa parte que sobrou nas laterais eu vou cortar para poder estar fazendo os acabamentos e fazer a faixa. Então esse pedaço eu vou reaproveitar também, não vou jogar fora, tá bom? Essa parte aí eu vou estar cortando ela toda por igual, na mesma largura. Então eu vou ajustando o tecido todo certinho para poder não ficar torto, porque o cetim é uma benção para costurar, então você ajeita direitinho. Essa faixa eu vou deixar com 8 centímetros, tá, meninas? Não precisa deixar muito larga não, vou cortar tudo com o mesmo tamanho. Então eu vou fazer a marcação, tá vendo? Aqui eu tô marcando com 10. Mas fica a seu critério, de 8 a 10. Se você achar que tá muito larga, depois você pode cortar um pouquinho, tá bom? O restante da faixa eu vou continuar cortando com a mesma medida da faixa que a gente cortou primeiro. Por quê? Essas faixas vão servir para o acabamento da frente, o acabamento da manga e também a faixa de amarrar. Então você corta
o que sobrou aí. Aí eu usei 1 metro, tá, meninas? E deu. Agora vamos partir para o bordado. Essa parte do bordado, eu centralizo ele certinho no meu bastidor, porque para ir na máquina ele tem que estar na medida certinha do bordado. Vou usar dois pedaços de TNT também, para deixar ele mais reforçado, e colocar com muito cuidado, porque o cetim ele escorrega muito. Tá vendo? Aí eu ajustei. Esse cetim aí é aquele cetim com elastano. Para hobby eu só uso ele, tá, meninas? É o mais recomendado para deixar a sua peça bem mais bonita e valorizada. Não usem aquele cetim sem elastano. Agora coloco ele na máquina, ajusto tudo certinho e vamos começar o bordado. Agora o primeiro passo que eu vou fazer é montar as faixas, tá? A faixa eu gosto de deixar ela com 1,60 m mais ou menos. Por quê? Para poder dar para amarrar com folga. Se a pessoa for bem magrinha, 1,40 dá. Mas se não for, você pode deixar com 1,70 até 2 metros, fica bem bonita. Essa metade aí, eu sempre deixo um pedaço no meio aberto, porque vai ser a parte que a gente vai ter para desvirar, tá vendo? Ó, deixei esse pedaço aberto para desvirar as duas pontas. Aqui eu tiro esse excesso da pontinha para ele ficar com um acabamento mais bonito. Desvira com uma tesoura, uma chave de fenda, o que você tiver aí com ponta, mas vira com cuidado para não arrebentar os pontos e nem rasgar o cetim, tá certo? Então vai desvirando com cuidado, que agora a gente vai rebater essa faixa aí. Tá vendo? Eu desviro ela com todo cuidado para não ficar com a ponta feia. Deixo a ponta bem fininha, com acabamento bem impecável. Aí a gente vai rebater ela com o pesponto, tá? Em toda a extensão da faixa. A parte que ficou aberta, tá vendo? Quando você for passar, você ajeita bem direitinho para essa costura não fugir e ele ficar bem fechadinho. Essa parte aí que tinha ficado aberto. Então você vai fazendo todo o pesponto nele com cuidado para não fugir. Vamos para a parte do fechamento. Vou te ensinar como fazer o fechamento do hobby com uma costura francesa, porque afinal o hobby ele desfia esse cetim, então ele fica com um acabamento bem mais bonito se você fizer uma costura francesa. Então o primeiro passo é você costurar ele todo com o tecido virado para o lado direito mesmo. Aí você vai fazer toda uma costura fininha, fazendo o zigue-zague no começo e no final. Zigue-zague não, gente, retrocesso, tá? Porque aqui eu vou refilar, vou tirar essa largura que ficou aí para poder virar o tecido, tá vendo? Agora eu vou virar pelo lado avesso. Se você quiser, pode dar uma passadinha com ferro. Vou começar a fazer uma outra costura na largura da sapatilha mesmo, dando retrocesso no início e no final, tá? Olha como ficou, não apareceu nenhuma beiradinha e nada desfiado, porque eu refilei, tirei aquele excesso de tecido que tinha ficado da primeira costura, tá vendo? Agora eu vou medir o decote das costas e essa parte da frente, a extensão da faixa que eu quero deixar. Aí eu vou medir, tá vendo, de um ombro ao outro, pra cortar essa parte do decote certinho, meninas, tá? Ó, aqui eu já tô marcando pra poder fazer a união das faixas, tá? Da largura que ela vai ficar. A parte do decote de cima eu cortei um quadrado separado, tá? A parte do decote do pescoço. E as partes da frente ficou cada pedaço um lado também, tá? Então a faixa da frente, onde vai ser a finalização, ficou separada em 3 partes, tá? Ó, essa é a parte da extensão das costas.
tá? Tô aparando aqui um pedacinho. Aí eu já vou unir essa parte, tá vendo? Coloco a costura com costura. Se você não entender muito bem, você assiste novamente para você entender, porque essa parte é delicada mesmo, tá vendo? E eu vou começar por esse pedaço. Por quê? Porque eu quero que essas costuras fiquem batendo certinha. Eu não quero que elas fiquem cada costura para um lado, ó. Aí ela vai ficar toda batendo tudo certinho. Aí daí pra frente eu vou continuar costurando essa parte da frente, tá? Até finalizar embaixo. Finalizei esse primeiro lado, agora eu vou pegar, tá vendo como ficou certinho, não tá repuxando nem nada, tá dando pra ver direitinho? Essa é a faixa que já está prontinha, que eu mostrei logo no início, olha como ficou a faixa perfeita, tá vendo o pesponto, tudo certinho. E agora vamos finalizando a parte do Robin. Na parte da frente eu fiz um acabamento com overlock, tá vendo? Por dentro. Ficou ótimo. E por cima eu fiz um pesponto na costura reta. Agora nas laterais eu já overloquei, tá vendo? Eu fiz o acabamento na lateral com overlock, mas você pode fazer toda na francesa. Mas aqui eu queria agilizar o processo e passei na overlock mesmo. Aqui eu vou dar uma costura de 1 centímetro, né? Uma sapatilha nas laterais, tá? Só cuidado para não deixar muito na pontinha para não desfiar essa costura, tá, meninas? Tomem esse cuidado. Os dois lados vou passar ainda, sempre finalizando e começando com retrocesso, tá certo? Para não arrebentar essa costura. Ainda mais na hora de fazer a bainha, pra não dar nenhum probleminha, tá vendo como ficou? Deu uma largurinha bem boa. Agora vamos para a bainha, vai ser uma bainha com 1 centímetro. Eu já overloquei pra não ficar desfiando, tá vendo? Olha o tamanho da bainha, 1 centímetro. Aí você vai fazendo toda a bainha, dobrando 1 centímetro, para poder ficar toda certinha e não ficar torcendo. Um segredo para ela não ficar com aquela bainha torcendo, enrolando, eu uno todas as pontinhas, tá? Esse cantinho aí, ó, que a gente emenda, é exatamente esse aí. Você pega e sempre une essa pontinha. Olha aqui, vou mostrar para vocês melhor como faço. Coloco o alfinete, eu já prendo antes de passar a costura, tá vendo? Essa parte aqui, gente, a união aqui das laterais. A bainha bate certinho, eu não deixo ela torcer, tá? Pra ela não dar esse problema de ficar a bainha enrolando, porque fica muito feio. Então, se você unir as costuras certinho antes de montar a bainha, ela vai ficar perfeita, tá bom? Olha aqui, gente, como ficou retinho. Tá vendo esse cantinho aqui que eu mostrei pra vocês? Isso aqui precisa bater exatamente em cima, tá vendo? E aí a bainha vai ficar ótima. Agora, vamos para a bainha na manga. Aqui eu não vou colocar faixa não, porque não sobrou tecido, gente. Mas eu vou fazer apenas uma bainha. Vou dobrar 2 vezes e vou fazer uma bainha fininha também.
Agora eu vou pegar 2 tirinhas, tá vendo? A tirinha eu deixei mais ou menos com 8 centímetros, aquele mesmo comprimento das faixas, tá? Aí um restinho que sobrou eu separei para poder fazer essas tirinhas, porque essa tirinha vai ser para segurar a faixa que vai ficar no meio de amarrar. Sabe aquelas faixas de hobby fica direitinho, perfeita? Então, vai ser essa faixa, esse pedacinho aí que vai costurar, tá vendo? Aí você dobra como se fosse fazer um viezinho. Na verdade é um viés, né? Só que pequenininho. Se você tiver um pedaço maior, pode fazer maior e depois só corta no meio. Agora eu vou fazer aqui a marcação de onde eu vou colocar essa tira, tá vendo? Essa presilha. Vou botar na medida da cintura mesmo, tá vendo? Vou prender com alfinete. E agora vamos pra máquina, tá vendo? Pra poder prender essa parte aí e deixar ela toda bonitinha. Primeiro eu passei a costura de um lado, depois que eu prendi, tá vendo? E depois eu vou prender do outro lado. Aqui parece que agarrou um pouquinho, gente. Vou tirar, muito cuidado porque o cetim ele acaba repuxando um pouquinho, mas aqui deu certo, não estragou não. Aí aqui a gente dá uma costurinha pequenininha, tipo um retrocesso bem forte para não soltar, tá bom? Agora eu vou tirar aqui da máquina para vocês verem como fica, tá vendo? Ela fica assim, ó, olha que bonitinho, detalhe, gente. Agora já vou finalizar, colocar a etiquetinha, porque esse já é o último passo. Se você não tiver, não tem problema, mas aqui como eu já tenho na loja, eu coloquei para dar um acabamentozinho. Para quem quiser depois indicações de etiqueta, posso indicar para vocês. Eu sempre faço com esse fornecedor e elas são lindas e bem baratinhas, tá? Que eu dei até uma dobradinha nessa parte de trás para ele ficar menorzinho, tá vendo? Tirei, fiz os acabamentos. Agora já está quase finalizado, gente. Olha que gracinha, tá vendo que as mangas ali na parte da manga não torceu também a bainha. Então ficou tudo retinho. Finalizando com a faixa em volta. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou a faixa, coisinha mais linda também. Porque é a faixa que dá a finalização, então ela precisa estar com um acabamento bem bonito também. Olha os detalhes da peça, tudo certinho. Então, preze por um acabamento incrível para esse resultado final, meninas. E esse foi a nossa finalização. A cliente amou, indicou para todo mundo. Então, esse é o segredo, você fazer o seu melhor para que venha dar certo. Gostou? Curte e compartilha. Beijo!